Olá pessoal, muita paz para todos nós. Lembrando que a paz é construída através de atitudes, de vibração. E vamos falar hoje de vibração. Estamos estudando a reencarnação, vamos continuar, principalmente através do Livro dos Espíritos. E hoje vamos começar na questão 179 e vamos tratar de um assunto que é a transição dos espíritos de um mundo para outro. O mundo encarnado, que são os planetas, né? São bilhões, se não trilhões de planetas no universo. E também no mundo desencarnado há moradas do Pai, né? Claro, a vida é uma só. Às vezes encarnado, às vezes desencarnado. Então hoje vamos entender um pouco sobre essa transição que o espírito faz de um mundo para outro. Ou seja, desencarnar de um mundo e no próximo reencarnar em outro. Pode ser num outro melhor, ou pode ser em outro que a gente recomeça. Recomeça por não ter acompanhado onde estava, não ter acompanhado a evolução moral, intelectual de onde estava. Então vamos começar aqui, questão 179. É perguntado: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Quer dizer, em cada planeta encarnado, vamos tratar dos encarnados, ali todo mundo alcançou o mesmo nível? Está todo mundo no mesmo nível de perfeição, de evolução moral e intelectual? A resposta: não. Dá-se em cada mundo o que ocorre na Terra. Então ele está falando de todos os outros planetas onde reencarnamos, dizendo que acontece igual na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Existe uma faixa de mínimo e máximo da egrégora daquele planeta, né, da evolução dos espíritos, em que varia ali de menos para mais. A gente vê aqui na Terra pessoas que ainda fazem coisas horríveis, né? Espíritos que ainda estão muito atrasados na compreensão da vida e na evolução moral. Faz coisas horríveis. Assalta, mata, sequestra, joga bomba, faz corrupção, faz perturbação social. E tem espíritos que fazem coisas maravilhosas, ajuda, faz caridade, dissemina a luz, dissemina a paz. Então há uma diferença. Agora, fora dessa faixa, podem reencarnar aqui espíritos que vão chegar através de missão, grandes missões, para dar um impulso no planeta, como Jesus Cristo foi o maior, foi o espírito mais evoluído que pisou aqui. E tiveram outros, né? Tiveram outros depois de Jesus e antes de Jesus, espíritos que estão além da nossa faixa. Então ficou entendido. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. Então, desencarnamos e por algum motivo vamos reencarnar em outro planeta. Na próxima reencarnação, vamos reencarnar em outro planeta. Quando a gente fala de planeta, é um termo ligado mais à ciência, mas Jesus falou das moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Qual é a casa do Pai? Não pode ser só a Terra. Veja só a lógica. Se o que Deus fez está tudo concentrado na Terra, se existe bilhões de galáxias, sistemas solares, planetas, trilhões de planetas que a ciência já mostrou através de imagens enviadas por satélites artificiais. Como que Deus vai concentrar tudo nesse grão de areia que é a Terra em relação ao universo? Né? Não pode ser. Então, ele pergunta aqui se a inteligência que a gente desenvolveu aqui vai estar conosco na próxima reencarnação. Antes de ler a resposta, eu vou dizer sim. Não só a inteligência, não só a parte intelectual, mas a moral também.
os compromissos, as emoções, os sentimentos, o nível de relação que tivemos com cada pessoa, de amor e ódio, vai tudo registrado no nosso perispírito, que eu gosto de brincar que é o arquivo do computador. Antigamente era o HD, hoje tem uma placazinha menor que faz o papel do antigo HD. E segue com a gente e volta com a gente. É esse processo que a gente vai trabalhando, é essa história que a gente vai mudando e acrescentando as coisas boas, ressignificando as coisas ruins. Então vamos aqui à resposta. Perguntado se a inteligência acompanha o espírito na outra encarnação. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Olha só o que ele falou. A inteligência vai estar ali com o espírito. É um espírito que já desenvolveu aquele grau. Porém, ela pode não se manifestar na outra encarnação. Como assim? Porque a inteligência pode atrapalhar esse próximo processo de cura, de crescimento do espírito. Se ele usava a inteligência para o mal, vamos imaginar essa hipótese, uma das hipóteses, essa inteligência dele vem bloqueada para que ele faça o seu plano reencarnatório de crescimento. Como é que bloqueia? Às vezes uma deficiência mental, uma cognição bloqueada por processos do próprio corpo, como ele fala aqui, do cérebro, porque o cérebro é a ligação do espírito com o corpo carnal que vai manifestar. O cérebro é essa máquina. Quando você dirige um carro, que você aperta o acelerador, existe ali um mecanismo que vai fazer o movimento do seu pé ser transformado em injeção de combustível no motor. Então, esse mecanismo é a intermediação. É isso que o cérebro faz. Então, esse cérebro estar bloqueando a inteligência desse espírito e ela não se manifestar. E isso acontece com as outras habilidades também que o espírito tem. Ele vai se colocar aqui, o seu personagem vai se colocar aqui na melhor condição para o aprendizado. Isso é coisa da inteligência divina. Isso é coisa da lei de progresso do espírito. Então, vamos continuando. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Eu adoro essas perguntas que vai fazer a gente não só imaginar, mas construir um conhecimento, uma sabedoria de como a coisa funciona. Então eu saio daqui e reencarno em outro mundo na próxima reencarnação. O corpo é igual? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então ele já começou dizendo assim, em todos vão ter um tipo de corpo, porque o espírito precisa da matéria para agir na matéria, já que estamos reencarnados na matéria, né? Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Olha só, depende do grau de pureza, depende do grau de evolução. E esse corpo carnal, ele é manifestação do corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, que está ligado ao espírito. Então, esse perispírito gera esse corpo carnal, que inclusive na doutrina a gente chama de MOB, M-O-B. É um organizador biológico, é um mecanismo organizador biológico que vai gerar as características do corpo físico. Continuando aqui na resposta. É isso que assinala a diferença entre mundos que temos de percorrer. Porquanto há muitas moradas na casa do Pai, ó a fala de Jesus, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem
e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Eu ia fazer um comentário aqui agora sobre essa diferença dos corpos de um planeta para outro. Mas como a próxima pergunta já trata disso, vamos a ela, né? É a pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então ele fez aí a pergunta, estado físico e moral nos diferentes planetas. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer, que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então ele falou assim, a gente não pode explicar tudo, porque além de vocês ainda não ter condições de entender, algumas informações poderiam perturbar. E fala aqui que, à medida que a gente evolui, os próximos corpos reencarnados vão se aproximando da pureza do espírito. Esse perispírito, que é o corpo espiritual, que une a carne ao espírito, tem o perispírito. Então, eu vou botar até a imagem aqui para ilustrar. Então, à medida que a gente evolui, na próxima encarnação o corpo vai ser mais sutil, mais leve, com menos necessidade de alimentação, com menos necessidade animal. A gente vai deixando a natureza animal para trás. Então é isso que vai acontecendo de planeta para planeta. A matéria se torna para ele menos densa, olha, mais rarefeita, né? Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Então eu vou comentar aqui de passo a passo, né? Então ele está dizendo que a gente deixa de rastejar sobre a terra, a gente fica mais leve. O nosso andar, o nosso caminhar vai deixando de ser tão pesado. Né? Existe um termo no movimento espírita que chama volitar. É flutuar, é deslizar flutuando. Olha que maravilha. E as nossas necessidades físicas deixam de ser tão grosseiras, de alimentar comida pesada, de comer tantas vezes durante o dia, de suar, né, de cansar. Tudo isso vai se modificando, de ter que eliminar tantos dejetos, né, tantos líquidos, a urina, as fezes. A gente vai se modificando. O parto da mulher vai deixando de ser tão doloroso, com tanto sangue, com tanta agressão ao corpo físico. Tudo isso vai se sublimando. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem, ou seja, a gente não vai precisar mais matar os animais para comer. A comida vai sendo cada vez mais vegetal, acredito eu. Isso aqui eu não li, mas imagino. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Até a capacidade de ver, né, como a gente conhece aqui a dupla vista, a pessoa está aqui e vê o que está acontecendo a 1000 quilômetros com alguém, como Chico Xavier fazia, e essas coisas vão se tornando mais espiritual, menos animal. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Então, quanto mais a gente se purificar, isso significa ter bons sentimentos, desenvolver amor, desenvolver respeito, ser justo. Isso vai sublimando e vai purificando o espírito, não procurando vinganças, não tendo ódios, deixando que o outro viva a vida deles, sem estar julgando, criticando, fofocando. Então, a gente vai entrando num estado de pureza e vai nos dando essa condição melhor. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade, como eu falei.
As paixões são os sentimentos ruins, né? Os apegos vão se enfraquecendo e a gente vai ficando mais fraterno, lembrando que o outro também tem dores, que o outro também tem necessidades. E respeitando, às vezes, até a ignorância do outro, a ignorância espiritual, assim como a gente quer que respeitem a nossa ignorância espiritual. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao semelhante. Olha só, se desconhecem as guerras. Claro, o mundo já é um mundo mais amoroso, né? A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhe cause. Encaram-na de frente sem temor como simples transformação. Então a pessoa que já vive nesses mundos melhores, ela tem tanta tranquilidade de consciência, tem tanto conhecimento das coisas, tem tanta vibração gostosa em seu corpo que lhe dá uma felicidade, que ao se aproximar da morte, não tem medo, não tem problema, vai ser uma passagem tranquila. Aqui na Terra já tem pessoas assim, que não tem medo da morte, porque já está tão convivendo com a verdade espiritual que sabe que é uma passagem. Tudo isso são os frutos de um esforço para se ser uma pessoa melhor. É isso que Jesus deu o nome de paraíso. Não é um lugar onde tem um portão onde a gente vai entrar. Não, o paraíso vai sendo construído nessa vibração de melhoria. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam, né? As vicissitudes são os processos da vida, são os acontecimentos, são as emoções. Então, quanto menos material, né, quanto mais sublimado seja esse corpo, quanto mais leve, menos se tem doença, menos se tem chateação, menos se tem desorganização biológica no corpo, doenças mentais. Tudo vai ficando para trás, como nós no passado tivemos lepra, tivemos tanta coisa que matava, uma simples infecção matava, hoje não mata mais a lepra, né, e tantas doenças que a cura chegou, a meningite. Foram processos de merecimento que essas curas foram chegando. O desenvolvimento da ciência não é uma coisa que é contra a religião, contra a fé. Não, o desenvolvimento da ciência é feita por espíritos. Pessoas são espíritos. Então é mérito da humanidade. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo, menos sentimentos ruins. É essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Então tá vendo, gente, que o estado de felicidade, o estado de melhoria está conosco. Não adianta a pessoa fazer oração e pedir a Deus, como a gente vê todo dia aí no WhatsApp, que a nossa semana seja de paz e luz, que Nossa Senhora abençoe nosso dia, que Deus dê saúde e paz à nossa família. Nada disso vem de graça, sem uma construção, sem uma boa intenção, sem pensar no próximo. É uma construção que vai sendo feita em nosso corpo espiritual. E isso vai nos colocando nas melhores vibrações. Vibração é energia, é sintonia, parecendo o controle remoto que cuida da sua TV, que cuida de um drone, de um carrinho de brinquedo. É sintonia de energia que vai nos melhorando. É isso que a doutrina espírita veio nos acrescentar para a gente raciocinar, para que a gente já saia dessa fase de fazer promessa para conseguir as coisas, de achar que Deus vai cuidar de mim gratuitamente, só porque eu estou rezando, repetindo palavras. Então a gente tem que assumir a rédea da nossa vida e fazer para o bem, melhorar-se.
Então, isso foi uma reflexão muito forte. Em vários momentos aqui desse estudo, dessa questão 182, eu me emocionei aqui. Olha como é rico esse aprendizado. Vamos deixar aqui. Já passou do tempo, mas valeu a pena. E que Jesus nos abençoe e vamos continuar nesse estudo. Muita paz.